Olá, que as bênçãos do Divino Amigo recaiam sobre nós hoje e sempre. Hoje nós falaremos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Nos itens 3 e 4 temos o título, o Consolador Prometido. Este assunto está baseado na Bíblia, Novo Testamento, no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e também versículo 26, onde Jesus dava as últimas instruções aos seus discípulos. Ele dizia que partiria, mas que rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito Verdade, que viria ensinar coisas novas e explicar aquilo que ele havia ensinado. Então, se nós pensarmos, a doutrina espírita, a seu tempo, veio como esse Consolador prometido por Jesus, o Espírito Verdade, que veio nos esclarecer sobre os ensinamentos do Mestre e também veio nos trazer novas revelações, retirar aquele véu propositadamente deixado por Jesus e nos esclarecer sobre os ensinamentos do Mestre. E se nós estudarmos a doutrina espírita, nós vamos perceber que realmente ela é consoladora e esclarecedora. O Livro dos Espíritos, o primeiro a ser publicado da doutrina espírita, contém 1019 perguntas e respostas que nos esclarecem sobre muitos assuntos que, antes de conhecermos a doutrina espírita, eram assuntos que nós não compreendíamos de uma forma clara. Mesmo se perguntássemos às pessoas sobre determinados assuntos, as respostas normalmente não nos satisfaziam, pois eram respostas vazias e que não nos deixavam, de uma forma clara, uma resposta que pudéssemos realmente compreender. E uma situação que encontramos no Livro dos Espíritos, que nos esclarece muito, é sobre pessoas que vêm com defeitos físicos ou deficiências mentais, já nascem com essas deficiências. E o Livro dos Espíritos nos esclarece que são dívidas do passado. E na época de Jesus, quando Jesus curou uma pessoa que tinha uma deficiência física, os discípulos questionaram o Mestre sobre esse assunto. Ora, mas quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus respondeu da seguinte forma: nem ele pecou e tampouco seus pais. Isso acontece para que seja manifestada a glória de Deus. Então Jesus, naquela época, não podia responder como nós temos a resposta hoje no Livro dos Espíritos, pois naquela época a humanidade não compreenderia. E hoje o Livro dos Espíritos nos traz a resposta clara sobre isso. São resgates do passado. Alguém que vem com uma deficiência mental usou mal a inteligência em encarnações passadas. Alguém que já nasce com uma deficiência física, um braço atrofiado, é porque usou o braço de uma forma a prejudicar o próximo em vidas anteriores. Então o Livro dos Espíritos nos traz muitos esclarecimentos sobre a nossa vida. É uma leitura tão agradável que quando nós começamos a ler, não temos mais vontade de parar. Às vezes já são altas horas da madrugada e estamos lendo, porque aquilo realmente nos aguça a curiosidade de conhecermos mais sobre as leis de Deus. Então, uma recomendação àqueles que ainda não leram o Livro dos Espíritos, que leiam, porque realmente nos esclarece
sobre muitas situações da nossa vida. Então, a doutrina espírita, como esclarecedora, ela permite que saibamos de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. E se nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, também ele nos esclarece sobre muitas situações da nossa vida, mas principalmente ele nos consola. Então, quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita, realmente nós somos consolados em muitas dos nossos sofrimentos, em muitos dos nossos sofrimentos. Se nós tomarmos, por exemplo, uma pessoa que hoje cumpre uma pena na prisão, ela, lá meditando sobre aquilo que ele fez, cometeu um crime e hoje paga. Então ele compreende que esse sofrimento é justo. Ele cometeu um crime e hoje na prisão ele paga por esse crime. Mas se nós pensarmos que existem pessoas que são presas e não cometeram nenhum crime, aparentemente é uma injustiça, mas alguns romances da doutrina espírita, que falam de diversas encarnações do mesmo espírito, esclarecem que em alguma encarnação anterior, esse espírito era alguém bem-sucedido, rico, e ele cometeu um crime e saiu livre desse crime, não pagou naquela encarnação pelo crime que cometeu. Então, hoje, muitas encarnações depois, ele está resgatando um passado. Então, quando nós olhamos a vida de um espírito de uma forma geral, nós percebemos essa justiça de Deus. E foi justamente isso que Jesus veio nos explicar há 2000 anos, nos ensinar, melhor dizendo, há 2000 anos, que devemos ter fé no futuro e acreditarmos na justiça de Deus. E quando nós falamos ainda na doutrina espírita como consoladora, não podemos nos esquecermos de Chico Xavier. Quantas mãezinhas que perderam seus filhos em tenra idade se dirigiram a Uberaba em extremo sofrimento e lá, através da mediunidade de Chico, receberam do mundo espiritual psicografia de seus filhos. Existiam nessas mensagens coisas que apenas aquelas mães sabiam, mas ninguém. Então elas não tinham dúvida que a mensagem realmente vinha do mundo espiritual e de seus filhos desencarnados. E aqueles filhos lá do mundo espiritual, através dessas mensagens, consolavam suas mães, dizendo que lá eles estavam bem. E mesmo aqueles que morreram por mortes violentas, esclareciam que realmente era uma dívida do passado que eles estavam pagando, estavam tirando um peso dos seus ombros. Então a doutrina espírita, a seu tempo, veio realmente nos esclarecer a respeito dos ensinamentos de Jesus. E nós poderíamos ainda complementar dizendo que Moisés, através dos 10 mandamentos, nos fez a primeira revelação. Ele deu início a essa obra de Deus aqui na Terra. Jesus, através da lei do amor, veio dar continuidade a essa obra de Deus. E a doutrina espírita veio complementar através dos seus ensinamentos. Que possamos pensar nisso e que possamos estudar cada vez mais essa doutrina que nos esclarece, nos consola e nos propicia que, através desse aprendizado e da aplicação de tudo aquilo que aprendemos na nossa própria vida, possamos evoluir para que um dia possamos habitar mundos melhores. Muita paz a todos e até ao próximo vídeo, se Deus assim me permitir.